Para quem é autônomo, recebe aluguel ou tem ganhos vindo de fora do Brasil, todo mês tem aquela obrigação, né? O tal do carnê-leão. Mas, e se, em vez de uma dor de cabeça, ele fosse uma ferramenta para organizar as finanças? Bom, é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos decodificar esse imposto e mostrar como dá para usar ele a seu favor. Então, se alguma dessas situações parece familiar, olha, ignorar o carnê-leão não é uma opção. As consequências podem ser bem sérias, viu? Mas a boa notícia é que quando a gente entende as regras do jogo, dá para virar a mesa. E aí o processo começa a trabalhar a nosso favor e não contra. Nosso roteiro aqui é bem simples e direto. Primeiro, o que é o carnê-leão, depois, quem tem que pagar e como faz isso, aí a parte boa, as deduções, a forma inteligente de reduzir o imposto e, por fim, a gente vai dar uma olhada nos riscos e nas regras novas que estão vindo por aí. Bora lá? Beleza, então, para começar, o que é exatamente esse tal de carnê-leão? Olha, a melhor forma de pensar nele é como um tipo de imposto no estilo faça você mesmo. Pode até parecer complicado, mas a lógica por trás, na verdade, é bem mais simples do que a gente pensa. Pensa assim, ó, o carnê-leão é como se fosse uma antecipação mensal do imposto de renda. Ele existe basicamente para cobrir aqueles rendimentos que não têm o imposto retido direto na fonte, sabe? Diferente do salário. É o jeito que a Receita Federal achou para garantir que todo mundo fique em dia com o leão, mês a mês. E a grande diferença está justamente aí. Quem é CLT já tem o imposto descontado direto no salário. A empresa cuida disso, o trabalho é todo dela. Agora, para quem é autônomo ou tem outros tipos de rendimento, a responsabilidade muda de lado. A própria pessoa tem que assumir o controle, calcular e pagar todo mês. Certo, a definição ficou clara, né? Mas a pergunta que não quer calar é: será que eu preciso pagar o carnê-leão? E se a resposta for sim, como é que faz isso de um jeito simples, sem estresse? É isso que a gente vai ver agora. A regra geral é bem clara, na verdade. Se o dinheiro vem de outra pessoa física ou de qualquer fonte fora do Brasil, pronto, o carnê-leão entra em cena. Isso vale para médicos, psicólogos atendendo os próprios pacientes, para quem aluga um imóvel para outra pessoa e até para quem presta serviço para a empresa gringa. Ainda bem que hoje em dia o processo é todo online, né? É só acessar o portal ICAC da Receita com a conta gov.br. Lá dentro a pessoa informa tudo que ganhou e as despesas que podem ser deduzidas naquele mês. O próprio sistema já calcula o imposto e gera o DARF. O DARF é basicamente o boleto para pagar. E o prazo é sempre até o último dia útil do mês seguinte. Ok, agora vamos para a parte mais estratégica. O carnê-leão não é só sobre pagar imposto, gente. É sobre pagar o valor justo. E as deduções são a principal ferramenta para isso. Usar essas deduções do jeito certo é o que separa um imposto alto de um imposto, digamos, otimizado. E para o profissional autônomo, o coração das deduções tem nome: livro caixa. E calma, não precisa se assustar com o nome, tá? É só um registro de todas as despesas que são essenciais para o trabalho acontecer. É exatamente aqui que a organização financeira se conecta com a economia de impostos. Tá, mas e aí? O que pode entrar nesse tal de livro caixa? O raciocínio é simples. Se pergunte: essa despesa é essencial para eu conseguir trabalhar? Se a resposta for sim, então provavelmente pode deduzir. A gente está falando aqui de aluguel de escritório, do consultório, contas de luz, água, internet, material de consumo, enfim, tudo aquilo que mantém a máquina de trabalho girando. Mas muita atenção aqui, porque esse é um ponto que muita gente erra. Nem toda despesa pode ser deduzida todo mês no carnê-leão. Aqueles gastos mais pessoais, tipo plano de saúde, faculdade ou a previdência privada, PGBL, isso tudo fica guardado. Essas despesas só vão entrar no cálculo lá na declaração de ajuste anual, no outro ano. Misturar as coisas aqui pode dar um problemão na declaração final. Bom, agora vamos falar um pouco das consequências e também dar uma olhada no futuro. Não pagar o carnê-leão em dia, claro, gera multas. E além disso, o cenário de impostos no Brasil está prestes a passar por uma mudança bem grande. Se a Receita Federal pega algum rendimento que não foi declarado, a multa pode ser pesada, viu? Ela pode chegar a 75% do valor do imposto que ficou para trás. É um valor que pode comprometer feio as finanças e só reforça como é importante fazer tudo certinho. E esse alerta vem de especialistas da área, como Diego Zacarias, que é diretor contábil e tributário. Ele sempre destaca que a atenção aos detalhes e aos prazos é o que vai evitar aquelas surpresas bem desagradáveis e prejuízos que, no fim das contas, nem precisavam acontecer. Mas agora, mudando um pouco de assunto e olhando para o futuro, vem notícias boas por aí. Uma reforma tributária importante já foi aprovada e vai trazer umas mudanças bem significativas, principalmente para quem preenche o carnê-leão. E olha só qual é a grande mudança.
A partir de 2026, a faixa de isenção do imposto de renda vai dar um belo salto. O limite mensal, que hoje fica ali na casa dos R$ 2.400, vai para R$ 5.000. Exato. Na prática, isso quer dizer que quem ganha até R$ 5.000 por mês não vai mais pagar imposto de renda. E não para por aí, não. Para quem ganha um pouquinho acima desse novo teto, a lei criou um mecanismo de desconto. A ideia é fazer uma transição mais suave, sabe? Para não pular direto para uma alíquota alta. Então vai ter um imposto reduzido para quem tiver renda entre R$ 5.000 e R$ 7.350. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final que é bem estratégica. Olha, o Carnê-Leão é a solução ideal para muita gente, sem dúvida. Mas, conforme a renda vai crescendo, chega uma hora que o peso do imposto como pessoa física fica muito alto. É nesse momento que abrir um CNPJ pode ser a decisão mais inteligente para o bolso. Saber identificar esse ponto de virada, essa é a chave para otimizar os ganhos e planejar o futuro financeiro.